Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo falou um pouco sobre a volta de Cristo, esclareceu vários pontos acerca disso, expressou aos Tessalonicenses que eles não deveriam ter medo da morte, não deveriam temer a morte, ficar triste sim com o sentimento de saudade que a gente tem, mas entender que a gente tem uma vida depois dessa, uma vida eterna com Deus, e que vamos encontrar aquelas pessoas que se converteram e se entregaram a Jesus na eternidade. Então, ele fala, não quero, quanto a isso, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Então, está falando das pessoas que morreram. E aí, na primeira carta, a gente estudou na lição anterior, ele fala bastante a respeito desse evento que é a volta de Cristo. Apesar dele ter mandado isso para esclarecer algumas coisas, a primeira carta para esclarecer esses detalhes, algumas coisas ficaram talvez mal interpretadas, porque algumas pessoas resolveram passar então a esperar a volta de Cristo e não mais tocar sua vida normalmente, só que lembrando e focando da vida eterna e do nosso viver cristão. Essa segunda carta provavelmente foi escrita logo depois da primeira. E ela, nosso autor aqui coloca, ela busca fortalecer e encorajar a fé dos irmãos, mesmo em meio às adversidades. Em meio às adversidades, a gente lembra de Deus, mas às vezes a gente enfraquece a fé. Quando a gente mais precisa, a gente quer uma resposta rápida, a gente quer uma resposta imediata, e até mesmo por causa disso, muitas pessoas acabam se afastando de Deus no meio dos problemas, das adversidades. Mas Paulo está concitando a igreja que esteja mais firme, esteja mais com a fé mais fortalecida nesses momentos de dificuldade, bem como a despertar para a responsabilidade de um viver cristão atuante. Isso me lembra quando eu era criança, frequentava igreja, né? A gente se preocupava muito em não falar palavrão no domingo, né? E fazer tudo certo no domingo. O domingo é o dia do Senhor, então tem que dar tudo certo. Nos outros dias a gente fazia, né? Até a gente entender que a gente não é crente só no domingo, não é cristão só no domingo, é cristão a semana toda, é crente a semana toda. E precisa ter um modo de vida diferente. Tem que viver do jeito que Cristo viveu, né? Buscando ele como alvo, ele como meta. Viver da forma correta, com amor, com piedade, tratando os outros da forma como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? E ele também, além dessas coisas, ele vem corrigir alguns erros, então, de interpretação, né? Muitas dúvidas permanecem a respeito, ou permaneceram, digamos assim, depois da primeira carta, a respeito da volta de Cristo. Mas muitas ainda permanecem. Temos alguma coisa escrita na Bíblia, temos o Apocalipse, mas o Apocalipse é muito cheio de simbologias, e a interpretação não é tão simples e tão direta. O que significa que em algum momento a gente pode, de forma desatenciosa, estar passando por isso e não se percebeu. E essas perguntas completas, quando Cristo volta, a Bíblia não responde. Aliás, o próprio Cristo disse que só o Pai sabia, né? Mas a Bíblia traz para a gente algumas dicas do que vai acontecer antes do final. E a gente precisa ficar atento a essas dicas, né? A gente tem que estar atento
as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, as coisas que estão acontecendo no nosso ambiente. Quando essa carta foi escrita, lá pelo primeiro século, o mundo conhecido era ali a Europa e o norte da África, é aquilo ali, né? Inglaterra, Europa, o norte da África, sabia-se que tinha terras distantes no Oriente, alguma coisa desconfiava-se que existia para a África, e não se tinha nem ideia do continente americano nessa época, né? Então, esse era o mundo conhecido, não se tinha ideia de todos os problemas e das coisas que estavam acontecendo no mundo como um todo. A gente hoje conhece bem melhor, não completo, mas conhece bem melhor o planeta Terra e manipula não, a gente monitora uma série de sinais e coisas que acontecem ao longo do planeta. A gente tem uma troca de informações muito mais dinâmica, então às vezes a gente vê num determinado país acontecer uma determinada perseguição e a gente volta à Bíblia e vê, isso aqui está bem dentro do contexto do Apocalipse, está dentro do contexto dessa profecia aqui, e é uma coisa localizada, né? Agora, sinais vão acontecer e vão aparecer de forma geral no mundo todo, e a gente precisa estar muito atento a todos esses sinais. Mas não podemos e não devemos temer o fim. Não há por que ter medo do Apocalipse, não há por que ter medo da morte. Porque depois do Apocalipse, no Apocalipse, nós iremos estar com Deus, teremos nossa vida eterna com Deus, nós convertidos, nós crentes, nós que acreditamos em Deus, nós que seguimos a Cristo, né? Teremos uma vida eterna com Deus. Então, não há por que ter medo. Há sim uma necessidade de ter uma atenção toda especial nas coisas que fazemos aqui. É certeza, a frase que está aqui, que a certeza da volta de Cristo traz para nós, crentes, algumas bênçãos que podem ser desfrutadas agora, se a gente tiver um viver cristão zeloso, buscando fazer tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E esse é o tema aqui da segunda carta aos Tessalonicenses. Essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível em PDF para baixar lá e acompanhar os estudos no site batistasfluminense.org.br. Essa revista foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota e tem por tema Epístolas para o Nosso Tempo. Está falando das cartas de Paulo, dos problemas e das situações que motivaram essas cartas, porque Paulo escreveu, né? E nós estamos vendo que todas essas epístolas e todos esses assuntos, apesar de terem sido escritos no primeiro século, há quase 2000 anos, são totalmente atuais, são os mesmos problemas que o ser humano vive e enfrenta. Essa lição é a lição número 9 e tem por tema Não Tema o Fim, a segunda carta aos Tessalonicenses. Bom, mas que bênçãos são essas que nós já podemos desfrutar aqui? Lembrando, não vivemos esperando receber nada aqui. Aqui é transitório, né? A gente tem que viver esperando receber na eternidade. Aqui é passageiro, aqui é transitório, né? Se eu tiver um conforto, se eu tiver alguma coisa aqui, morreu, acabou, né? Não vamos poder levar as nossas coisas, o nosso luxo, tudo que a gente tem aqui, todo o nosso conforto, não passa para a sepultura, né? Fica tudo de fora. Bom, primeiro tópico fala: esperar pela volta de Cristo produz bênçãos, né? E aí o texto vem do versículo 3 ao 12 do primeiro capítulo de 2
Tessalonicenses. Então ele fala aqui, certeza da volta de Cristo, sentimento de gratidão a Deus pela sua graça. Versículos 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A certeza da volta de Cristo, né? É a certeza da graça de Deus por nós. E o sentimento que a gente tem, né, precisa ter, mas tem naturalmente por alguém que faz uma coisa muito grande por nós, é um sentimento de gratidão, né? A pessoa se esforçou para te ajudar quando não podia, fez, sei lá, dedicou um tempo, abriu a agenda dela para te dedicar um tempo para você conseguir aprender alguma coisa ou para te apoiar numa determinada ação, a gente tem um sentimento de gratidão com relação a isso. E nós temos um sentimento de gratidão com relação a Deus, para com Deus, por conta da salvação que Ele nos deu, né? Nós fomos alcançados pela graça. Lembrando, graça, né? A salvação é de graça, ou seja, não tem nada que eu pudesse fazer que me tornaria merecedor da salvação que Deus me deu. É uma coisa tão grande, mas tão grande, que o sentimento que tem em nosso coração é o sentimento de gratidão, né? Gratidão frente às dificuldades e provações. Ah, mas eu tô tendo problema, eu tô tendo doença, a coisa tá complicada, a coisa tá difícil. Pois é, mas graças a Deus, porque lá no final, né, eu vou estar com Deus, eu vou ser salvo. Então, mesmo em meio a dificuldades, provações, tentações, problemas que outras pessoas nos trazem, graças a Deus. Esse é o sentimento de gratidão, né? A fé, toda a fé, a esperança e o amor, fruto do crescimento espiritual da igreja de Tessalônica, né? Vinham da graça de Deus e os fazia vencedores pacientemente. A palavra-chave é essa, paciência. Está sendo perseguido? Paciência. Está passando por aflição? Paciência. Está passando por doença? Paciência. Né? Lembra que Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, vai ser maravilhoso para nós salvos. Vai ser maravilhoso estar com Ele novamente. A segunda palavra, a segunda bênção é a confiança. Versículos 5 e 7. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Estáis sofrendo pelo reino de Deus, né? E serão considerados dignos do reino de Deus. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Quando a gente é injustiçado, né, a gente tem uma sede de vingança, uma sede de... A palavra que a gente usa é justiça, mas o que a gente quer mesmo é vingança. A gente quer ver a pessoa que está nos afligindo quebrar a cara. No português mais escancarado é isso. Só que assim, isso quem vai fazer é Deus. Isso quem vai fazer não sou eu. Não sou eu que produzo isso. Eu tenho que ter confiança que o meu Deus está vendo tudo isso, né? Nossos fracassos e nossos sucessos. Temos vivido uma época em que os jovens não sabem fracassar.
Os jovens não sabem passar por decepções, por frustrações. E isso tem causado vários problemas, porque a vida não é feita só de sucesso. A vida é feita de várias frustrações e decepções. Mas Deus, para todas essas frustrações, nos dá novas vitórias. De repente em outra área, de repente de outro jeito, né? Mas Ele nos dá novas vitórias. E o verdadeiro cristão sempre será honrado. Mesmo que ele for perseguido, mesmo que ele passe por problemas, aflições, tentações, provações, no final ele será honrado. E a terceira bênção, né, versículos 11 e 12, é entender que somos dependentes de Deus. Por isso também, versículo 11 e 12 de 1 Tessalonicenses 1. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dependência, o nome de Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Dependência. Nós precisamos aprender e entender que o povo de Deus vive e tem que viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus não é fácil, porque tem que ter fé, tem que ter muita fé. Né? É fácil você viver na dependência do dinheiro que você tem, é fácil você viver na dependência do lucro que você tem, da coisa que te gera renda, da coisa que te gera sustento, te gera estabilidade. Mas viver na dependência de Deus é complicado, porque a gente precisa ter fé, né? O mundo é injusto. Passamos por injustiças o tempo todo. Todos nós passamos por injustiças. No nosso país, comentava hoje com uma pessoa, o nosso país tem a cultura do se dar bem. E a cultura do se dar bem, né, do levar vantagem, ou também conhecida como a lei de Gerson, não se engane, se você está levando vantagem, alguém está levando desvantagem. Para você se dar bem em alguma coisa, alguém se deu mal. E isso não é bom. Isso não é bom. Né? A gente precisa viver de forma equilibrada e justa, piedosa, né? Com consciência de que a gente tem um limite e precisa respeitar esse limite, porque ultrapassado esse limite, nós vamos passar por cima dos outros. E Deus não quer apenas que a gente passe a nossa vida aqui, né? Suportemos a nossa vida e pronto, acabou. Ele quer que a gente viva de forma digna, que a gente faça diferença no mundo. Jesus foi bem claro quando usou o sal e a luz como exemplo. Vós sois o sal da terra. Se o sal não fizer sabor na comida, se ele não der sabor à comida, ele não serve de nada. Você pode jogar fora, pode botar como calçamento, pode, sei lá, jogar no chão, porque não tem sabor, não está fazendo nada. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e enfia lá debaixo da cama. Não, você bota num lugar bem alto, que é para iluminar a casa toda. Vê, os nossos prédios, nossas casas, tem lâmpadas no teto, né? Para iluminar todo o maior ambiente possível. E nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, perdão. Nós temos que fazer a diferença onde estamos. Não importa se o mundo está caótico, não importa
se o mundo é corrupto, não importa se as pessoas são corruptas, não importa se as pessoas querem se dar bem, não importa nada disso. Nós temos que fazer a diferença. Ah, mas você é muito certinho. Graças a Deus que eu sou muito certinho, né? Isso significa que eu estou fazendo a coisa certa e eu estou cumprindo a vontade de Deus de fazer o certo, né? Inclusive o comentário hoje era bem esse, que lá pela década de 70 teve esse comercial da Lady Gerson, que era um comercial de cigarro, e refletia uma cultura que já tínhamos, provavelmente uma cultura que veio da colonização, mas que hoje a gente ainda briga bastante contra isso, mas continua fazendo, continua tendo gente achando de levar vantagem sobre os outros, de passar os outros para trás, de, olha, eu me dei bem, ok? O segundo tópico da nossa lição vem, então, antes da vinda de Cristo. Então, Paulo agora vai esclarecer alguns outros pontos. Porque as pessoas resolveram parar de trabalhar e ficar esperando Jesus voltar. Porque acharam que essa volta se daria muito rapidamente. Então, não adiantava mais trabalhar. Então, a ideia não era essa. A ideia era que as pessoas estejam preparadas para a volta de Cristo, mas elas não podiam perder o rumo. Então, ele passa a falar da volta de Cristo de novo, como na primeira carta, e tentar tirar essas confusões que apareceram, né? A volta de Cristo parecia iminente. A gente não sabe se é iminente ou não é. A gente vê sinais o tempo todo, mas Paulo vem falar de 2 sinais muito claros que aconteceriam de forma totalmente generalizada, que viriam impactar nisso tudo. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 1 e 2 diz assim: irmãos, do que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, eu escrevi sobre a volta de Cristo para que vocês saibam o que vai acontecer. Mas não para tudo, não entendam que eu escrevi que a volta de Cristo está prestes a acontecer assim, nos próximos dias. Próximos dias a gente entende, sei lá, semana que vem, mês que vem, ou até ano que vem, né? Mas Paulo está dizendo, olha, não foi isso que eu falei não, tá certo? Não foi isso que eu falei. Agora, qualquer, como se diz, qualquer outra profecia, qualquer outra coisa que se diga a respeito da volta de Cristo, deixem de lado. Então tá lá, ele continua, versículo 3, diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, então não adianta falar que Cristo está voltando, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele coloca aqui 2 coisas que vão acontecer, não num determinado momento, num determinado lugar, mas vão acontecer de forma generalizada, ok? Então não adianta dizer que Cristo está voltando sem que se tenha, de forma generalizada, esses 2 eventos a nível mundial, a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, né? Versículo 3. Vamos tentar entender o que são estas 2 coisas. Bom, a apostasia, a palavra apostasia significa o esfriamento da fé. É deixar as coisas da fé
de lado. Quando a pessoa recebe o evangelho, quando ela ouve falar de Cristo, ela fica empolgada, ela quer falar para todo mundo, ela quer pregar o evangelho. Dependendo do que acontecer, essa empolgação vai diminuindo, vai esfriando. A pessoa passa por problemas e às vezes não consegue... aquele problema não consegue fazer com que a fé cresça e ela acaba frustrando a fé, diminuindo a fé, e a pessoa vai perdendo a fé, vai esfriando a sua fé. E aí vai deixando as coisas de Deus de lado. Isso é a apostasia. No final dos tempos, o primeiro sinal vai ser uma grande apostasia. É uma rebelião contra Deus. Prestem atenção, porque nós temos visto em nosso tempo uma coisa semelhante a essa. Estou dizendo que nem estou dizendo que não é. Não sei se é de forma, como se diz, efetiva, se é isso agora, mas a gente vê por aí algumas coisas acontecendo que tentam desconstruir, a palavra está na moda, né? Tentam derrubar, desconstruir coisas que Deus criou, né? É uma rebelião contra Deus. Se a gente for ler a história do povo de Israel, em muitos episódios, o povo simplesmente abandonou Deus. Quando Moisés foi subir ao monte para receber de Deus os mandamentos, fizeram um bezerro, abandonaram Deus. Fácil. Então, muitos episódios de apostasia apareceram na história de Israel. Vários reis, né, tem lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tem reis, sacerdotes, profetas que deveriam zelar, os sacerdotes zelar pelo serviço do templo, os profetas que deveriam falar aquilo que Deus quer falar ao povo, que se rebelaram contra Deus. E as consequências, quando isso acontecia, eram desastrosas. Também na história da igreja, algumas apostasias já aconteceram, né? Sempre é um perigo constante, né? É a causa de abandono da fé por muitos. Muitas pessoas deixam a fé por conta desse esfriamento. Isso não é bom, né? Mas nesse caso que Paulo está comentando, ele está falando de uma coisa mundial. Ele está falando de uma coisa que vai se espalhar pelo mundo todo, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí fala um pouco mais desse filho da perdição. A pergunta que a gente não pode deixar de lado: a gente tem visto alguma coisa acontecer no nosso mundo de forma generalizada, tentando desconstruir conceitos que Deus criou, conceito de família, essa questão dos gêneros, né? Isso tem trazido para a gente situações que contrariam a criação de Deus, que contrariam as criações de Deus. Estão dizendo que o que Deus fez está errado. Estão subvertendo a ordem natural das coisas, né? Perceba que isso está se tornando de forma muito generalizada e explícita, né? E a gente tem que estar bem atento a essas coisas. O segundo tópico é o homem da iniquidade. A apostasia dará oportunidade para a manifestação do homem da iniquidade. Claro, se a maioria do pessoal já está com a sua fé fria, né? Já não sabe muito bem se aquilo que era errado, será que é errado mesmo? Aquilo que era certo, será que era certo desse jeito? Quer dizer, a dúvida já para no coração. Isso aí vai dar margem
a que este homem da iniquidade, né, se revele, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então imagina que alguém, homem, vai, num determinado momento, fazer isso, né? Seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo que isso aqui foi criado por Deus, eu me oponho, né? E é objeto de culto. Então, o que é objeto de culto, ele subverte, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para ele seja revelado somente em ocasião própria, né? O que o detém? O que o detém é Deus, para que ele seja revelado somente na ocasião que Deus permitir que o mundo caminhe para o seu final, né? Esse homem da iniquidade, ou filho da perdição, João usa um outro nome para ele chama de anticristo, está lá em 1 João 2,18, 1 João 2,22, 1 João 4,3 e 2 João 7. Anticristo, né? Em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, que eu li para vocês os 6, né? Ele mostra o que ele chama de um mistério da iniquidade. Agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A iniquidade, ser iníquo, ser corrompido, ser pecaminoso, isso é que é iniquidade, né? Nós somos pecaminosos, né? E a coisa se espalha de tal maneira que as pessoas subvertem o certo pelo errado. O que é errado vira certo, e o que é certo passa a ser errado. E a coisa fica natural, está tudo errado, mas é natural. Estão subvertendo a ordem das coisas. E isso vai dar margem para que esse filho da perdição, esse homem da iniquidade, apareça, surja. Mas quem está detendo isso é Deus. Deus o detém, né? E fala aqui, basta ouvir os noticiários que a gente consegue perceber o nível da maldade humana. A cada coisa que o homem consegue fazer com o seu semelhante. A coisa só não está pior porque Deus está detendo, né? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, haverá um momento em que ele há de ser manifestado, ele há de criar várias dificuldades para os crentes, né? E essas dificuldades vão fazer com que muitos deixem a fé, muitos deixem de trabalhar, muitos deixem de acreditar em Cristo, trabalhar na obra, e deixando a igreja, vai dar uma peneirada, vamos dizer assim, na igreja. Infelizmente, nós vimos isso acontecer agora em tempo de pandemia, né? Infelizmente, com as igrejas fechando, com a dificuldade de prestar culto, a gente viu bastante gente indo se afastar do culto, né? Mas pode ter sido uma forma de Deus abrir os olhos para quem é realmente crente, para quem não é, para mostrar que a minha fé não está tão boa. Enfim, tudo pode acontecer, pode estar sendo usado por Deus para falar várias coisas, né? E
esse filho da iniquidade, o homem da iniquidade, ele terá uma vontade imensa de se opor contra Deus, contra tudo que é Deus. Vai ser uma pessoa extremamente ambiciosa, a ponto de se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ok? Veja, não é só o mal que tem responsabilidade nisso, né? O homem da iniquidade, o anticristo, agirá de forma com liberdade. Por quê? Porque as pessoas ímpias vão estar do seu lado. As pessoas que acreditam naquilo que ela está falando vão estar do seu lado, né? E ele há de fazer sinais e prodígios, vão ficar fascinados por suas mentiras. Diz aqui, com todo engano, versículo 10, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, né? E é este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Essas pessoas ímpias vão rejeitar o amor de Deus e vão dar crédito à mentira, vão ficar entusiasmadas com os sinais e prodígios que o anticristo fará. E aí a gente vai para o terceiro tópico, que fala da vinda de Cristo para os santos, né? Versículo de 7 a 10 do capítulo 1 fala alívio quando o céu se manifestar. Vai ter um alívio. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então haverá um grande alívio quando Jesus voltar, porque ele vai se manifestar com poder e glória, todos contemplarão a sua glória, a sua volta, todos ficarão admirados e glorificados, né? Todos não, glorificados serão aqueles salvos. E esse será o dia da glorificação do Senhor, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ok? E aí haverá a vingança contra os pecadores. Os ímpios não desfrutarão de nada disso. Vai ter uma separação. Aqueles que seguiram a Cristo, fizeram a sua vontade, estarão com Deus. Os que não fizeram vão estar separados eternamente. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Chama de fogo. Versículo 9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, esses ímpios terão uma penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor
e da glória do seu poder. Vão estar separados de Deus eternamente, para uma destruição eterna. Olha que coisa terrível, né? Mas os crentes, aqueles que creram, né, para eles será também um dia de glória. E eu fico perguntando, para que lado você está indo? Eu tenho certeza para que lado eu vou, né? Todo mundo tem certeza do grupo que quer estar, mas eu tenho feito tudo o que é necessário para estar nesse grupo. A Bíblia diz que basta crer em Jesus, fazer a sua vontade, buscar intimidade com Ele, para que sejamos salvos. Será que eu estou procurando isso? A minha vida está focada no aqui e agora, ou a minha vida está focada na eternidade? Ok, uma vez convertido, eu preciso permanecer firme. E aí o segundo detalhe dessa vinda de Cristo para os santos é 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra da palavra. Necessário, no meio dessa iniquidade, no meio dessa sociedade pecaminosa, no meio dessa sociedade em que a iniquidade se torna normal e o correto se torna errado, né, a gente precisa permanecer firme. Ah, mas eu vou criar treta. Não, a ideia não é criar treta, a ideia não é criar problema. Mas a gente tem, graças a Deus, ainda tem no Brasil uma liberdade religiosa, então eu não posso acreditar no que eu entendo que está correto. Eu posso acreditar na Bíblia. Ah, mas não pode mais acreditar na Bíblia. Então eu vou estar fora da lei, porque eu vou estar acreditando na Bíblia. Ok? Então, o versículo começa com um entretanto, versículo 13. Né? Entretanto quer dizer por outro lado. Né? O versículo anterior termina: deleitaram-se com a injustiça. Né? Entretanto, aí ele vem falar: devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, as pessoas buscam fazer coisas erradas. Entretanto, eu e você temos que estar corretos, temos que fazer tudo correto, ok? Porque essa é a vontade de Deus. É uma realidade de impiedade, né? Se vive no dia a dia esses problemas, vários desses problemas. Nós devemos sempre dar graças a Deus, essa é a conclusão de Paulo, né? Dar graças a Deus. Mas eu estou no meio de um problema. Dá graças a Deus. A salvação está garantida, né? A gente tem que estar firme, a gente tem que estar com a fé inabalável, enraizado na palavra de Deus, enraizado em Deus, com intimidade com Deus, para que o Espírito Santo que habita em nós possa nos alertar dessas ciladas e a gente não perca o rumo, não pode perder o rumo, né? Ficar sempre firme para não ser enganado, né? É um cenário de rebeldia, né? De uma sociedade em que se manifestará
a apostasia. A gente já tem visto isso. E a gente fica temeroso porque vê muitas vezes os jovens se convencendo de algumas coisas que estão erradas, que vão levar à injustiça, que vão levar à imoralidade e que não vão levar a Deus. Agradecer a Deus pela nossa fé, né? E os que sofrerão na vinda de Cristo serão os que creram na verdade. Versículo 13. Somos amados do Senhor, escolhidos por Ele desde o princípio para a salvação. Nós fomos salvos por um convite de Deus. Temos o livre-arbítrio para escolher se queremos ou não ser salvos, mas Deus nos convida a todos, né? Deus convida a todos para que sejamos salvos. No mundo a gente vive incertezas, né? Nós somos imperfeitos. E os tessalonicenses também eram imperfeitos. Mas Deus ama a todos, o justo e o pecador. Só que o pecador tem que deixar os seus caminhos pecaminosos e se entregar a Deus e buscar fazer a vontade de Deus, né? A atitude de obediência, observar as tradições ensinadas. Eu achei muito interessante esse versículo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Algumas tradições a gente tem o costume de questionar por que tem que ser assim. Mas é engraçado, né? É tradição a gente dirigir o carro com a mão no volante, a outra mão passando marcha e os pés no pedal. É difícil a gente ver alguém, ou é impossível, só se está fazendo coisa de circo, né? Com as mãos no pedal, o pé no volante, passando marcha, Deus sabe como, né? Mas esse é o convencional, o tradicional, é sentado no banco, pé no pedal, mão no volante e com a mão passando marcha. Esse é o tradicional. E a gente costuma criar tanto problema com algumas coisas tradicionais na igreja. As coisas são desse jeito porque alguma vez, em algum momento, alguém entendeu que faria melhor, que seria melhor dessa forma. E daí se cria uma tradição. Não é por maldade, não é vamos cantar hino velho porque os jovens não gostam. Não tem nada a ver, não, né? É uma segurança. A tradição, em vários aspectos, nos dá uma segurança de que fazendo daquele jeito não incidiremos em erro, né? E ele está falando aqui dos ensinamentos, das tradições, mas não tradições qualquer, nas tradições e ensinamentos que os apóstolos, que os discípulos passaram, foram transmitidos, passaram para gerações seguintes, né? Essas tradições precisam ser guardadas e cumpridas, pois elas dão segurança para a igreja contra a apostasia. Não é inventar, não precisa inventar modelo novo para evitar que os jovens não abandonem a igreja, né? Existem coisas tradicionais que, sim, levam a igreja a estar mais unida, né? E é necessário nisso disposição, desejo de fazer o discipulado, né? De ensinar as pessoas a seguirem a Cristo. É muito importante o ensino da palavra de Deus. A gente precisa que as pessoas entendam isto aqui, saibam ler e saibam tirar as suas conclusões. Senão, elas vão ficar na mão de pregadores que aparecem na internet, né? A apostasia vai ser uma coisa que vai acontecer, ela vai aflorar, ela vai aparecer, já tem se demonstrado no nosso mundo, e a chegada do homem da iniquidade ou do anticristo, com certeza virá
logo depois da apostasia. Com certeza está próximo não sei quando, mas está próximo, né? E a gente precisa ter todo o cuidado com isso, né? Ensinamentos do Senhor são para serem observados hoje, pois lá no céu não precisaremos seguir ordens, esses ensinamentos, né? Cristo vai voltar. Duas coisas vão acontecer antes: a apostasia e o surgimento do homem iníquo, o anticristo, né? Qual é a minha postura hoje de expectativa da volta de Cristo? Será que eu estou entendendo que isso é uma coisa tão distante que eu não tenho que me preocupar? Eu acho que não, né? Se eu estou entendendo assim, eu estou completamente errado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a estar firmes e constantes na sua obra, fazendo o nosso trabalho secular, vivendo a nossa vida, mas também pregando o Evangelho e ensinando a sua palavra.